São 19 horas mais 13 minutos em Cajazeiras. Boa noite para você, internauta. Boa noite a você que está ligado conosco no nosso Diário do Sertão, na TV Diário do Sertão. E vai acompanhar a partir de agora o Diário Esportivo, com a apresentação do pai da matéria, como todos dizem, Rildisman Lopes. E hoje nós temos destaques para você. Hoje nós não temos nenhum entrevistado. A produção do programa optou por fazer um programa com as notícias da semana, que aliás foram muito boas, fantásticas. Temos tópicos importantes a conversar, a comentar, a fazer uma análise com você a respeito do nosso mundo esportivo da cidade, que teve nesta semana, que está tendo o seu encerramento amanhã, no sábado. Eu quero dizer aliás, no domingo, eu quero dizer que você vai ter boas notícias aqui com relação aos esportes, com relação à reforma do Estádio Perpetão, né? Mas nós vamos iniciar o programa de hoje fazendo uma saudação aos árbitros de futebol. Dia 11, agora esta semana, dia 11 foi o dia do árbitro. E no nosso meio de arbitragem, nós temos fatos realmente interessantes. Primeiro, dizer de que a figura do árbitro é aquela figura mais polêmica que existe dentro de uma partida de futebol. Por quê? Porque é ele o senhor da aplicabilidade das leis do futebol. Mas, para ele fazer essa aplicabilidade das leis do futebol, é preciso que ele as interprete. E aí, como todos nós somos técnicos, como todos nós somos comentaristas, como todos nós somos árbitros, eu falo do desportista, do futebolista brasileiro, é evidente de que toda a arbitragem ela tem os seus senão, né? Ela tem sempre pontos de interrogação. Assim, por exemplo, ontem no jogo do Flamengo, o torcedor do Flamengo achou que aquela bola não foi pênalti. Foi ou não foi? Até o Sport TV, que estava transmitindo o jogo, através do Premier, eles tiveram dúvida, e é porque eles têm lá várias câmeras, né, focando o lance do jogo. Bom, mas a verdade é que a arbitragem ela é sempre polêmica, seja aqui, seja ali, seja acolá, né? Não tem essa de ser no Brasil, não tem essa de ser na Europa, na Ásia, na Oceania. Aonde tiver jogo de futebol, partida de futebol, e que tiver apto fazendo arbitragem, nós vamos ter polêmica. Bom, mas polêmicas à parte, a nossa intenção hoje no nosso programa é fazer uma saudação, é fazer um jogo de memória da nossa arbitragem, daqueles que foram e ainda estão trabalhando na arbitragem do nosso futebol, seja ele amador, seja ele profissional. Assim sendo, é bom historiar um pouco essa arbitragem em termos de futebol de Cajazeiras. E na minha coluna do jornal Gazeta do Alto Piranhas, que está circulando hoje, começou a circular hoje, no meu editorial, eu falo sobre o dia do árbitro. E nela eu expresso a nossa opinião, uma análise, inclusive histórica, de alguns dados, de alguns fatos que hoje estão no nosso acervo do futebol de Cajazeiras, extremamente importantes. Começaria dizendo o seguinte: os árbitros, já naquela época de 1920, 1930, até 1940, com certeza, grande parte da arbitragem naquela época, ela era escolhida, ela visava a escolha do árbitro da contenda, do jogo, pelo seu valor moral perante a nossa sociedade, perante a nossa população. A parte moral, a parte ética. Então pesava bastante. Então começo dizendo para você de que foi árbitro do futebol de Cajazeiras, lá em 1928, 27, 28, 29, por aí,
foi árbitro do futebol de Cajazeiras, o professor Idelbrando Leal. Idelbrando Leal foi um grande educador, inclusive foi prefeito de Cajazeiras, foi prefeito municipal de Cajazeiras e foi um grande ilustre homem cajazeirense, educador, que marcou época e que faz parte da história da cidade de Cajazeiras. Para você ter uma ideia da importância dessas figuras dentro do contexto da nossa sociedade. Bom, então começo dizendo para você de que ele foi, professor Idelbrando Leal, ele foi árbitro de futebol aqui em Cajazeiras. E no meu livro, que próximo ano deverá estar sendo lançado, se Deus quiser, eu falo sobre o jogo em que ele foi, inclusive documentado, né? O jogo em que ele apitou, né? E eu faço através do jornal, né? Que me foi concedido pelo professor Zé Antônio, historiador, né? Ele me colocou, ele colocou à minha disposição todo o seu acervo de jornais antigos da cidade, e lá tem uma fala, e lá tem escrito, né? Aliás, escrito um texto sobre a arbitragem do professor Idelbrando Leal. Então, a gente começa historiando os fatos. Bom, mas vem figuras importantes da nossa sociedade. E uma pessoa importante para Cajazeiras, um homem íntegro, um homem trabalhador, né? Uma pessoa que Cajazeiras amava muito, né? E que hoje tem lá no estádio Perpetão uma homenagem feita a ele. E eu falo do nosso Disseu Marques Galvão, né? Disseu Marques Galvão, ele foi árbitro de Cajazeiras, né? Ele é pai, ou foi pai, né? É pai, vamos dizer assim, não é que falece que deixou de ser pai, não. Ele é pai do nosso Rubismar, professor Rubismar, da Leia Livraria, pai do doutor Disseu, né? Tem toda essa história bonita de arbitragem, e a gerência do estádio Perpetão, Moisés Barroso, fez essa homenagem, aliás, muito justa, muito bonita, né? Colocando lá na sala dos árbitros, né? Aliás, é um grande apartamento dos árbitros. Quando eles vêm, eles ficam lá hospedados, luxuoso local, muito bom o local, né? Que vem sendo mantido por todos aqueles que ocupam a gerência do Perpetão. Então, Disseu foi árbitro no futebol de Cajazeiras. Então, quem conheceu Disseu, como nós conhecemos na nossa geração, né? Ali com seu restaurante, aliás, tinha um cafezinho, quando terminava o filme a gente passava lá, comia aquele bolo de leite, que para mim ainda fica aquele gostinho quando a gente fala nisso. Então, Disseu foi árbitro de futebol. Depois vieram algumas pessoas também que marcaram a época no nosso futebol, né? E eu falo agora do senhor Tim Assis. Tim Assis foi árbitro de Cajazeiras, ele também foi atleta, ele também foi jogador, né? Ele foi goleiro, ele é um dos fundadores do Atlético, ele é sócio fundador do Atlético, mas Tim também percorreu, né, o caminho da arbitragem. Foi um bom árbitro do futebol cajazeirense, aliás, um grande árbitro do futebol cajazeirense. E no meu livro também, já estou fazendo propaganda aqui do meu livro hoje, no meu livro tem um texto que ele fez aos comentaristas do futebol de Cajazeiras, né? Um texto realmente interessantíssimo, assinado de próprio punho pelo Tim Assis, e todo esse acervo, né, foi me dado pela família, né? Nelise, Fábia, né? O pessoal me deu, me presenteou, né? Com esse documento, que inclusive vai fazer parte, se Deus quiser, da história do futebol de Cajazeiras, no memorial que nós estamos aí batalhando. Então, foi um grande árbitro o nosso Tim Assis. Depois, chega também essas duas figuras que aí estão na nossa telinha, que são o José Gonçalves Moreira, né? O José Gonçalves Moreira e o nosso Pedro Revoltoso. Pedro Revoltoso. José Gonçalves
um grande desportista, um homem que dedicou muito tempo de sua vida a Cajazeiras, ao sertão, a Bom Jesus, foi prefeito lá em Bom Jesus, em Cajazeiras foi coletor, em Cajazeiras dirigiu equipes, foi também um importante homem dentro do cenário do futebol do Atlético Cajazeirense de Desportos, né? O nosso Zé Gonçalves, figura assim impressionante, uma lenda viva do futebol cajazeirense, do futebol sertanejo. Tive a oportunidade de visitá-lo lá em sua residência em João Pessoa, quando fui fazer uma entrevista com o mesmo, para que a gente pudesse ter mais dados sobre o futebol de Cajazeiras, e ele me contou da história das arbitragens. Ele me falava com muita alegria, não é? Que foi árbitro de futebol por vários tempos, inclusive ele teve sendo árbitro em Uiraúna, porque ele foi transferido para o Uiraúna, ele era agente fiscal, né, coletor, trabalhava na coletoria, era coletor, e ele foi transferido para o Uiraúna, e lá em Uiraúna também ele foi árbitro de futebol, inclusive ele fez a doação de uma foto lá de arbitragem lá na cidade de Uiraúna. E Pedro Revoltoso, esse para mim o grande nome da arbitragem de Cajazeiras. O grande nome por quê? Não quero desmerecer de maneira nenhuma os outros, mas eu falo do trabalho de Pedro Revoltoso. Eu falo do homem Pedro Revoltoso, né? Eu gosto de chamá-lo e quando tenho a oportunidade vou lá na sua residência fazer uma visita para ele. Sempre que vejo a Giovanni, Ivo, eu pergunto como anda seu Pedro, né? Que eu o trato assim. E Pedro Revoltoso foi uma figura que marcou deveras o futebol de Cajazeiras. Primeiro porque ele jogava muita bola. Ele foi jogador do Atlético, né? Ele é jogador do Atlético. Ele foi jogador do Atlético. Ele foi fundador do Atlético, né? De Cajazeirense de Desportos. Do nosso Atlético, do nosso Trovão Azul do Sertão. Ele foi fundador. Mas na arbitragem, quando ele começou a trabalhar na arbitragem, aí nós vimos o Pedro Revoltoso para valer. Era um ato enérgico, duro, não admitia brincadeira nenhuma dentro das partidas em que ele apitava, não é? Tem alguns dados interessantes, alguns fatos interessantes. Às vezes o massagista entrava em campo, ele tirava a bolsa do massagista, botava para fora. E Pedro Revoltoso é essa figura que nós devemos muito. Futebol de Cajazeiras, a cidade como um todo, né? Tem um amor muito grande para o seu Pedro, né? Que eu chamo seu Pedro mais pelo aspecto de carinho, de amizade que nós temos. Então, Pedro Revoltoso foi um dos grandes esteios da arbitragem de Cajazeiras. Ele, inclusive, apitou, né? E vocês vão ver também lá no livro, aí vai outra propaganda do livro, vocês vão ver que ele apitou a inauguração do sistema de iluminação do estádio Higino Pires Ferreira. Foi ele que apitou essa partida. Bom, então, seu Pedro Revoltoso marcou época. Vem o jogo de Garrincha em Cajazeiras. E aí, torcedor, torcedora, internautas, vejam a foto que nós estamos agora colocando para você. Também é uma foto do nosso acervo. O jogo de Garrincha em Cajazeiras à noite lá no estádio Higino Pires Ferreira. Essa figura que está aí ao lado de Garrincha, nada mais, nada menos do que Arnaldo Lima. Isso mesmo, Arnaldo Lima, hoje meu companheiro de equipe da Rádio Alto Piranhas, da Dona da Bola, narrador Arnaldo Lima, narrador nota 1000, né? Mas Arnaldo também militou na arbitragem, militou por muito e muito tempo. O nosso Arnaldo Lima militou por muito e muito tempo na arbitragem de Cajazeiras. Então, está aí o nosso Arnaldo Lima, que deu a sua contribuição como árbitro ao futebol de Cajazeiras. Aí vem a nossa pessoa. Quando eu terminei o curso de graduação em João Pessoa, isso em 1980, eu voltei para minha casa, voltei para minha cidade, voltei para minha família. E aqui eu entrei no cenário do futebol. Sempre gostei muito de arbitragem, sempre trabalhei muito na arbitragem, sempre gostei de analisar. Eu diria até que comecei como comentarista de arbitragem, né? E depois,
quando peguei um pouquinho de experiência, aí eu vim para comentar a parte técnica do jogo. Mas tem dados interessantes com relação ao meu trabalho dentro da arbitragem de Cajazeiras. Naquela época existia um time aqui que o nome dele era os Poivas, né? Ou o Poiva, como queira. E o Poiva era um time que amedrontava o pessoal da arbitragem. Amedrontava mesmo. Todo mundo tinha medo de arbitrar quando o Poiva ia jogar. E aí eu não sabia dessa valentia e me botaram no jogo dos Poivas, né? Um jogo à noite lá no Higino Pires Ferreira. E nesse jogo eu notei que o negócio ia descambar, né? O negócio ia pegar fogo, e aí eu comecei a me impor perante a garotada do Poiva, né? Perante, eles olharam assim para mim: você vai botar moral aqui? Aí eu disse: vou. E aí eu comecei a fazer o trabalho, comecei a me impor, e todo jogo do Poiva, o fato é que todo jogo do Poiva, professor Reudisman vai apitar. Reudisman quem vai apitar. Aí os camaradas do Poiva olhavam para mim assim, Raimundinho, né? Que Raimundinho hoje trabalha na Cevap, Humberto, né? Olhava para mim assim, olhava e dizia: lá vem ele de novo, lá vem ele de novo, lá vem ele de novo, parece que não tem outro, só tem ele. Aí eu entrava, conversava com eles, sempre me dei muito bem, sempre fiz boas arbitragens com os Poivas. Então tem essa passagem também minha na arbitragem. Eu digo que eu adoro fazer arbitragem, eu adoro apitar, e essa foto nossa aí é no estádio Higino Pires Ferreira, um jogo à noite. Bom, e também na nossa época nós tínhamos pessoas que ajudavam na arbitragem, como ajudavam tanto na parte de arbitragem como na parte de bandeirinha. Naquele tempo não tinha esse negócio de auxiliar, de assistente, não, eram os bandeirinhas. E essas duas figuras que estão comigo aí na foto, o nosso Heraldo Moésia e o Pelé. Os dois, ambos, eram também árbitros, foram também árbitros. E naquela época era muito comum você escalar um trio que todos fossem árbitros. Era muito comum isso, não existia aquele de dizer: não, eu só sou bandeirinha. Não, todo mundo bandeirava e todo mundo apitava. Então, está aí Heraldo, eu, professor Reudisman e mais o nosso Pelé. A configuração aí da nossa figura. Bom, e evoluímos. E nessa evolução chegamos à profissionalização, chegamos ao futebol profissional, e nós tivemos alguns destaques dentro do futebol profissional da Paraíba. Pela foto aí, está aí o nosso Tonho Gobira, se profissionalizou como árbitro da federação, fez cursos, só que Tonho não teve as oportunidades que deveria ter. Eu dizia sempre a Tonho, não é? Aquela história, em Cajazeiras, longe do sertão, muito longe do centro lá de atenção especial, que é João Pessoa, Campina Grande, do foco principal do futebol, e o resultado é que Tonho não teve as oportunidades. Cansou e desistiu da arbitragem, o nosso Tonho Gobira. Também quero dizer para você que nessa mesma época nós tínhamos outro grande árbitro do futebol paraibano em Cajazeiras, Orestes Gonçalves, né? Professor Orestes Gonçalves, um grande árbitro, né? Conhecedor, profundo conhecedor da arbitragem, sabia como ninguém impor ali o seu conhecimento, impor a condição da técnica, da aplicabilidade da lei correta, da interpretação bem feita. A parte da disciplina era muito bem conduzida pelo nosso Orestes, que hoje mora ali em Juazeiro, Crato, Juazeiro. Mas a residência me parece que é lá no Crato. E aí vem a nova geração. A nova geração da arbitragem, né, chega. Nessa foto aí nós temos o Sadraque, né, já falecido, né, que foi um rapaz, um homem que deu grande contribuição à arbitragem cajazeirense. E interessante que ele não era apenas árbitro de futebol, ele apitava futsal, ele apitava handebol, ele apitava voleibol, né? O Sadraque ele mexia com essas arbitragens todas, né?
infelizmente teve um problema de saúde e veio a óbito e deixou uma lacuna muito grande no cenário do esporte em Cajazeiras. Muito querido por todos nós, o Sadraque, família Barroso, né? É irmão do Luizinho, era irmão do Luizinho, do Silouca, tá certo? De toda uma família, Edilson Barroso, de toda uma família que tem a raça, né? Que tem o sangue do futebol, porque vem do Barroso, que foi um dos grandes craques do futebol de Cajazeiras, o pai Barroso, né? O velho Barroso, como a geração passada assim dizia. Então, tá aí, né, o Celino, que até hoje comanda a arbitragem em Cajazeiras, ele é diretor de árbitro da Liga, né? E mais o nosso Orlando Cantarelli, mototaxista, trabalha ali no mototáxi das Oiticica. Cantarelli também trabalhou muito na arbitragem de Cajazeiras, foi também jogador, foi goleiro, e Orlando, né? Orlando que também contribuiu sobremaneira para a arbitragem de Cajazeiras. Então essa rapaziada é a nossa homenagem que nós estamos colocando para ele. E, por último, destacar para nós o nosso grande nome da arbitragem, Adalberto Moésia. Adalberto Moésia para nós é o top da arbitragem paraibana. Para mim e para grande parte da imprensa e dos desportistas, dirigentes, atletas do futebol paraibano, o Adalberto Moésia é o melhor árbitro do futebol paraibano. Para mim, não tenho a menor dúvida disso. Ele é, sim, senhor, o melhor árbitro do futebol da Paraíba. Então, fica a nossa homenagem a todos esses homens que marcaram com sua presença o futebol de Cajazeiras, o futebol regional, o futebol profissional da Paraíba, com o seu trabalho, com a sua história dentro da arbitragem do futebol. Então, para eles, nós queremos dar-lhe a nota 10, fizeram todo um trabalho baseado na concepção da logística do futebol, que é aplicar a lei com relação ao árbitro. Então, a vocês, o nosso reconhecimento e o reconhecimento hoje do Diário Esportivo com relação a ontem, a dias passados, 11 de setembro, que foi o dia do árbitro do futebol. Portanto, essa é a primeira parte do nosso programa de hoje, que fala e que saúda, faz essa saudação, faz essa homenagem aos árbitros de futebol de Cajazeiras. Muitos nomes nós temos ainda a desfilar, não é? Nós temos muitos nomes, teríamos muitos nomes aí a desfilar. Ferreirinha foi um árbitro, né? Ferreirinha foi um árbitro. Pereira da Maci, que foi árbitro do futebol de Cajazeiras. Chico Cartacho, já falecido, foi um bom árbitro do futebol de Cajazeiras. Então nós temos grandes nomes, né? E eu quero dizer de que, fechando esse lado da nossa arbitragem, adiantando de que hoje nós temos uma família de arbitragem em Cajazeiras, que é a família Moésia. Heraldo é árbitro, Marquinho é árbitro, Bertinho é árbitro, Adalberto é árbitro, os 4 irmãos. Aí vem sobrinhos, né? Vem sobrinhos, o lado de lá, né? Paulo Júnior assistente, às vezes apita, né? Então é uma família inteira que se dedica e se dedicou à arbitragem do futebol de Cajazeiras. Então a todos vocês, a nossa saudação, a nossa homenagem e o nosso reconhecimento pelo belo trabalho de todos vocês. São 19 horas mais 38 minutos, nós vamos para o primeiro break e em seguida nós vamos falar sobre as reformas do Perpetão. Você vai saber como é que anda as reformas do Perpetão. Eu vou e volto. TV Diário do Sertão, a sua TV online.
O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de ofertas. todo dia. O Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Fazem realizar o seu sonho. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: setecandeeiros.com.br, acontecepb.com.br, alôsertão.com.br, araçazfm.com.br, blogdofurão.com, cajainformado.blogspot.com.br, canalnoite.com.br, cofemac.com.br, diamanteonline.com.br, folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, ibiaragora.com.br, pbatual.com.br, paraibaurgente.com.br, pbinfoco.com.br, pedrabrancanews.com, radarpb.net, sertãoinformado.com.br, valeinformado.com e f5paraíba.com.br. Fique de olho nas novidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. São 19 horas mais 43 minutos em Cajazeiras e nós estamos voltando aqui com o nosso Diário Esportivo. Primeiro, agradecendo aí a grande audiência, né, dos nossos internautas que estão ligados na TV Diário do Sertão e conosco fazendo esse programa Diário Esportivo. Hoje, sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, chegando aí as festas, a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade, e hoje à noite, né, convocando aí os cajazeirenses, cajazeirados que estão em nossa cidade, para prestigiar a parte social da nossa festa da padroeira Nossa Senhora da Piedade. Bom, e agora vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol e vamos falar de uma importante obra que está sendo feita em Cajazeiras e que era, até então, um grande sonho do torcedor, dos desportistas, dos dirigentes, de nós que fazemos a imprensa esportiva da cidade. O nosso grande sonho era ver o Estádio Perpetão sendo reformado. O Estádio Perpetão recebendo obras para melhorias em todos os seus setores. E o governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, assim atendeu o apelo, os reclames nossos, né, dos desportistas, da imprensa, do torcedor, dos dirigentes,
para melhorar as condições do estádio Perpetão. E depois de 28 anos, né, porque nesse espaço o Perpetão só ganhou mesmo o sistema de iluminação, quando o então governador, o nosso Ronaldo Cunha Lima, né, já falecido, nos presenteou, através do prefeito Zerinho, que à época era o nosso prefeito, Zé Nélio Zerinho Rodrigues, o nosso Zerinho, ele fez a doação para o Colosso das Capoeiras, que eu chamo Perpetão, de um moderno sistema de iluminação que até hoje ainda está sendo bem utilizado por nós, principalmente Atlético Paraíba, para os jogos noturnos pelo Campeonato da Paraíba. Bom, e o fato é que as obras do estádio Perpetão, as reformas já foram iniciadas e estão em ritmo, assim diria eu, bem acelerados. E nós tivemos lá ontem, na presença, na vinda aqui do secretário de Esportes do Estado da Paraíba, Tibério, nós estivemos lá, tivemos já em outras oportunidades, inclusive, e nós fizemos uma reportagem através das fotos que mostra como é que estão os andamentos das obras do setor de arquibancada, que o estádio Perpetão vai ganhar, que é o setor do sol, como nós chamávamos, né? Como nós chamamos, e esse setor do sol ele já começou a ser trabalhado. Quero dizer para você de que já foi demolida aquela entrada, né? Aquela entrada que dá para o CSU, ela já foi totalmente demolida, a parte interna, e a fotografia aí já mostra como é que está, já demarcado, né? A área que vai ser construída, o novo lance de arquibancada, que deverá ser proporcionalmente do mesmo tamanho da arquibancada que hoje nós temos lá no Perpetão. Deve ser aquele mesmo tamanho, né? Deve ser feito lá do outro lado, como nós chamamos. Então estivemos lá e fizemos algumas fotos. Na tela, as fotos das reformas lá do Colosso das Capoeiras. Mostra aí como já foi demolida, como eu já falei. Essa foto aí traz a demolição. Essa foto em um outro ângulo, que centraliza mais e que mostra mais como está sendo feito já o trabalho de terraplenagem, o trabalho de perfuração para o alicerce, a fundação das vigas, das colunas que darão sustentação às arquibancadas novas do Perpetão. Então está tudo aí de primeira para você, né? Então nós estamos mostrando já o trabalho numa fase já bem adiantada do ponto de vista de fundação, já demarcado lá os locais das colunas. Nós estamos mostrando as fotos uma a uma, né? E essas fotos já mostram para você, já caracteriza para você, torcedor, torcedora, desportista, cajazeirense, cajazeirado, que está nos privilegiando com a sua audiência. Então você já tem uma noção aí de como é que anda as obras do estádio Perpetão, nosso Colosso das Capoeiras. O fato é que está andando bem, e aí o Jocerlan, que é o nosso técnico aqui, mostrando para você as fotos e como é que anda hoje a fundação para o novo lance de arquibancada. E adianto também que o outro lado, onde ficam os vestiários estão praticamente prontos. Já foram todos eles recuperados, né? Nós não temos fotos aqui porque quando nós fomos estava fechado, né? Estavam colocando toda a parte do piso e nós não tivemos o acesso a esse local, a esse espaço dos vestuários. Mas eu tive em outras passagens lá e vi o trabalho já bem adiantado, novos banheiros, bem organizado, cerâmica nova, realmente uma beleza. Praticamente pronto os dois vestuários. Já foi tirado toda a parte do alambrado da arquibancada central, esse lance de arquibancada central já foi todo ele retirado, o alambrado, inclusive esse alambrado está sendo doado lá para o estádio Gino Pires Ferreira, né? Ele vai lá para o estádio Gino Pires Ferreira, foi um pedido do nosso
Ivanildo Dunga, secretário de esporte, junto a Tibério, e está bem andado aí essa doação para o estádio Higino Pires Ferreira, que também deverá ter algumas novidades já para você, torcedor, em breves dias. Então, estão aí as fotografias feitas por nós nessa reportagem sobre como anda o andamento das obras lá do estádio Perpetão. Toca aí para nós, Jocerlan, como é que está aí o estádio. Então, está muito bom, trabalhando bem o pessoal, assegurando aí a continuidade da obra. A obra não está lenta, a obra não está parada, não está lenta, está bem andado. Agora, preciso ter calma, porque a fundação vai ter que levar lá uma concretagem, o concreto tem que secar, toda aquela estrutura que a gente sabe, que a gente conhece com relação a quem mexe com construção sabe perfeitamente disso. Você não pode fazer a coisa intempestiva. Tem que ser bem planejado, bem calculado, principalmente, com certeza, o Perpetão receberá muitos torcedores daquele lado, do setor da Arquibancada Sol, para os jogos do Campeonato da Paraíba, que, se Deus quiser, já, quando voltar o Campeonato 2014, o setor de Arquibancada Sol, já me foi dito isso ontem, o secretário Tibério falava conosco, há uma programação para que seja entregue até o mês de dezembro, né? Mas vamos dar uma esticada aí para janeiro ou fevereiro, porque sempre é assim, e com certeza o Atlético que vai disputar o campeonato da primeira divisão, o Paraíba que vai disputar o campeonato paraibano da segunda divisão, deverão ter seus torcedores bem colocados, né? Com um outro local que possa dar condição de conforto ao torcedor do nosso futebol e aos visitantes que aqui sempre vêm prestigiar Atlético Paraíba e ver os jogos do nosso campeonato paraibano. Portanto, boas novas, né? Todo o planejamento gira em torno de uma verba de mais de 3 milhões e 500 mil reais, muito dinheiro, né? Mas a obra tem uma grandiosidade assim fenomenal. Muito, muito grande a obra, e o estádio Perpetão vai ser um outro estádio, com certeza, quando nós tivermos toda aquela visibilidade do estádio já pronto, aí com certeza muitas coisas boas advirão para nós. Esperamos que Atlético Paraíba possam se estruturar, fazer grandes equipes, grandes times de futebol, para que o torcedor possa lotar tanto o lado da sombra, como também o lado do sol. Esse é o nosso desejo. São 19 horas e 50 minutos em Cajazeiras. Nós estamos apresentando o nosso diário esportivo. E abro mão aqui agora para algumas notícias com relação aos esportes em Cajazeiras. Nesse próximo domingo, né? Nesse próximo domingo, nós vamos ter a final da Copa Municipal de Futebol Amador da Zona Rural. Então, domingo, Higino Pires Ferreira, a partir das 14 horas, nós vamos ter 2 jogos. O primeiro vão disputar terceiro e quarto colocado, as equipes do Craque, time lá de Cajazeiras Velhas, contra o Angelim, lá do Angelim. Então, Craque de Cajazeiras Velhas e Angelim vão decidir terceiro e quarto lugar. O jogo começa às 14 horas e 15 minutos, porque pode ser que esse jogo vá para as penalidades máximas. Já o título de campeão, quem disputará o título de campeão, a final da taça da Copa Municipal Futebol Amador da Zona Rural, o Riacho Fundo joga contra o Guarani, né? O Guarani lá do sítio Almas. Portanto, Riacho Fundo contra Guarani das Almas. Essa é a grande final do campeonato da Zona Rural. 20 equipes participaram do campeonato e sobraram aí as 4, e as 4 vão brigar pelo terceiro e quarto colocado e pelo campeonato, pelo título de campeão e vice-campeão da Copa Zona Rural. Parabenizar a Dunga, a equipe maravilhosa do nosso professor Ivanildo Dunga, que trabalhou imensamente nessa Copa. A Copa chega ao final brilhantemente, coberta de muito sucesso, né? Mas muito sucesso mesmo, e
promessa cumprida pelo nosso Ivanildo Dunga. Está terminando o campeonato da Zona Rural relacionada à temporada 2013 do futebol de Cajazeiras. Parabéns a Dunga, parabéns à equipe da Secretaria de Esportes de Cajazeiras. Bom, e com relação ao futsal, o Melo ganhou aqui na última sexta-feira essas quartas de final. Ele ganhou aqui da equipe do Brejo do Cruz. Ganhou de 3-2. Né? O Melo havia derrotado ao Clube dos Oficiais e o adversário, o Melo pegou o pior adversário. Ou seja, um dos melhores times, se não o melhor time, como todos apontam aí, como sendo o melhor time, a equipe da seleção lá de Brejo do Cruz. Resultado, o time do Melo venceu em Cajazeiras por 3-2 e domingo, 11 da matina, vai a Brejo do Cruz para enfrentar essa forte seleção do Brejo do Cruz lá. Se perder, prorrogação. Se perder, prorrogação. Não tem essa história de saldo de gols everege. Não. Fez 3-2 aqui, pode perder de 10-0 lá. Só que não vai perder de 10-0. O Melo também tem uma boa equipe, um grande time, está fazendo o papel do futebol cajazeirense brilhantemente, né? Nós estamos sendo muito bem representados e o fato é que parabenizamos aí a Melo, parabenizamos aí a Bruno, parabenizamos aí a Cartacho, os dois, né? Os dois Carlos, o Carlinhos de Creuza e o Carlos Cartacho, né? O Carlos Cartacho. Então, estão fazendo um trabalho magnífico, o Márcio Ranieri, o professor Judimaci, é uma equipe, né? É uma equipe na comissão técnica. Por isso que a coisa anda. Por quê? Porque são profissionais, competentes, organizados, que gostam da coisa séria, que gostam da coisa bem organizada, bem dirigida. Por isso que o Melo está indo longe, 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 se Deus quiser, vai trazer para Cajazeira aqui a nossa torcida o título do Campeonato Paraibano de Futsal dessa temporada. Vamos torcer para que o Melo passe pela equipe do Brejo do Cruz e que nós possamos então fazer uma final, né, de Campeonato Paraibano. Da bola antiga, bola pesada, hoje da bola maior um pouco, né, da bola mais maneira, vamos dizer assim. Faltando 5 minutos para as 20 horas, nós vamos para um break, nós vamos para o segundo break e em seguida nós vamos falar sobre a estada do nosso secretário Tibério em Cajazeiras. Fizemos uma cobertura completa e aqui nós vamos dizer o que é que veio para Cajazeiras, o que de bom chegou para nós, não só para Cajazeiras, mas também para toda uma região. Eu vou e volto. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de Ofertas. Todo dia o Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Fazem realizar o seu sonho. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. O
Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Faltando um minutinho para as 20 horas em Cajazeiras, agora nós vamos para a parte final do nosso programa de hoje, do nosso Diário Esportivo, mas a parte final é, para nós, um motivo de muita alegria, né? Concluir o nosso programa de hoje com essas boas notícias. Evidentemente que a vinda de Tibério é um processo até histórico para a cidade, né? Mas nós estamos fechando esse programa trazendo esse ponto final com relação à vinda do secretário a Cajazeiras. Bom, o secretário de Esportes do estado da Paraíba, né, o nosso Tibério Limeira, esteve em Cajazeiras. Ele chegou na quarta-feira. Na quarta-feira teve uma reunião na Câmara à noite com o pessoal da juventude. E na quinta-feira, aí sim, começou a grande reunião. Nós nos reunimos lá na Câmara Municipal, a presença do secretário Ivanildo Dunga, a presença do presidente da Associação dos Professores de Educação Física de Cajazeiras, professor Carlos Salles Cartacho, a presença do presidente da Liga Cajazeirense de Futebol, meu amigo Nego Dias, a presença de Rivelino Martins, né, que é o nosso representante maior do orçamento democrático aqui em nossa região. E essa reunião ela foi comandada pela Secretaria de Esportes de Cajazeiras através do seu secretário Ivanildo Dunga. Ivanildo Dunga comandou e Márcio foi o nosso homem do cerimonial da presença. O fato é que tivemos aí uma oportunidade de discutirmos ações, projetos que viabilizem a prática do esporte em Cajazeiras e em toda a região. Adianto a você que está na escuta do nosso, na audiência do nosso Diário Esportivo, de que nós tivemos presença de vários secretários de esportes dos municípios das cidades polarizadas por Cajazeiras. Então nós tivemos secretário de esportes de Bom Jesus, Poço José de Moura, Poço Dantas, São José de Piranhas, Joca Claudino, Uiraúna. Essas pessoas, esses secretários, inclusive secretárias, estiveram lá para conversar, para saber como a Secretaria de Estado, como o secretário Tibério pode colaborar, apoiar o esporte em seus municípios, né? E abriu-se aí um bom leque de muitas parcerias. A primeira fala foi com relação a uma amostragem nossa da realidade do nosso esporte. Eu fui pego de surpresa e fui chamado pelo Márcio, que era o cerimonial, para fazer a saudação inicial ao secretário de esportes. E eu me pronunciei naquele momento falando da história com relação ao abandono, à exclusão, até então, do nosso esporte com relação à participação do Estado em políticas públicas na área do esporte em Cajazeiras e também na região. Eu dizia para Tibério, dizia para os presentes lá que era a primeira oportunidade que um governo do estado da Paraíba, né, nos colocava frente a frente com seu secretário de esportes para discutir ações
projetos e parcerias que viabilizem a prática esportiva da população como um todo. Não é campeonato, não é? Não é apenas campeonato, não é apenas campeonato, torneios, não. É mostrar que o esporte ele é bem abrangente, não é? Ele bem abrangente. Então nós fizemos essa explanação. E lá estiveram também pessoas que são importantes no mundo do esporte cajazeirense, não é? Fizeram parte lá do nosso trabalho, nós falamos sobre isso, e lá estiveram algumas pessoas que eu conclamo de maior importância, o professor Bruno, né, que é o coordenador de educação física do município. Aí está toda a equipe ladeada aí pelo nosso secretário Tibério, da Secretaria de Esportes. Dunga, como eu disse, foi muito feliz na escolha da equipe, né? Ele fez uma equipe, montou uma equipe muito boa, pessoas realmente competentes e comprometidas. Porque não adianta ser só competente. Se eu for só competente, mas eu não me comprometo com as ações a serem realizadas pela minha secretaria, pela minha pasta, para mim não adianta absolutamente nada. Então eu tenho que ser competente e eu tenho que ser comprometido. Então essa equipe de Dunga é nota 10. É nota 10. Professor Shoa, professor Márcio, meu sobrinho Raoni, Carlos Cartacho, os dois Carlos Cartacho, né? Deixa me ver quem mais aqui. Professor Shoa, já falei. Judy Maci, Darlan também está na equipe. Deixa eu olhar aqui quem é que está mais na equipe. Bruno está na equipe. Ajuda, colabora, mesmo sendo coordenador de Educação Física da Secretaria de Educação, não é? Mas tem dado também a sua contribuição. Não é? Então, fundamentalmente é isso aí. Essa equipe está trabalhando, e foi ela a responsável com o Rivelino de trazer o secretário para discutir. Então, foi feita toda uma ampla discussão, todos nós discutimos bastante. Quando terminamos aí, né, o secretário fez uma explanação a respeito das ações da secretaria, mostrando a todos nós que lá estávamos presentes. Quero dizer que o público foi excelente, né? O público foi excelente, uma boa participação, né? Está aí mostrada na foto, né, que foi tirada por nós. A presença do público foi excelente, desportistas, presidentes de escolinhas de futebol, presidentes de ligas, como por exemplo o Beto, corredor lá do atletismo, esteve lá. As escolinhas de Cajazeiras foram representadas lá, todas pelos seus presidentes, e teve sucesso absoluto, absoluto, para mim, sem nenhuma dúvida. E a última foi a fala do nosso secretário. O secretário falou para todos nós, mostrando as ações da sua secretaria, como a secretaria está trabalhando, e também aí já recebendo alguns pedidos, até ofícios já sendo encaminhados naquele momento à Secretaria de Esportes em favor de parcerias na ajuda, principalmente para o trabalho com as escolinhas de futebol. Por que o trabalho da escolinha de futebol? Porque é um trabalho social. Você tira o garoto lá de estar na rua, né, da droga, tira do alcoolismo, né, da prostituição. Você tira o garoto, bota o garoto na escolinha, né, e aqui nós não vamos dizer assim, ele vai ser um craque ou não, aí é consequência da sua habilidade, da sua técnica, mas o fundamento principal das escolinhas, eu tento sempre mostrar isso, é de dar esse trabalho social à nossa garotada. Bom, e na parte da tarde, nós fomos ao estádio Perpetão. Na parte da tarde, nós fomos ao estádio Perpetão. Lá, nos sentamos no gabinete lá do nosso diretor, o nosso Aderson. Conversamos sobre o estádio Perpetão, sobre o estádio Gino Pires Ferreira, sobre o futebol em Cajazeiras. E enquanto nós aguardávamos lá uma chamada do pessoal, porque são objetivos. Quais eram os objetivos do Tibério aqui? Primeiro era conversar sobre os estádios, conversar sobre o Higino, conversar sobre o estádio Perpetão, e ele também veio para, além de conversar com os secretários dos municípios, com os desportistas de Cajazeiras, ele veio também para o lançamento do trabalho das escolinhas de futebol de Cajazeiras.
né? E foi lançado oficialmente o projeto, o programa das escolinhas de futebol de Cajazeiras. Vocês vão ver agora as equipes, né, que fizeram lá parte desse primeiro momento, que foi o lançamento oficial por parte do secretário com relação a esse projeto, esse programa que Cajazeiras aderiu e que Cajazeiras tem hoje 10 escolinhas de futebol trabalhando nos bairros, né, aqui na zona rural, com relação a petizada, a garotada no futebol. Então eu vou pedir aí a Jocerlan para ele ir colocando equipe por equipe, né? Nós não temos os nomes, mas nós vamos mostrar todos eles, porque nós falávamos para ele, olha, nós vamos mostrar as fotos de vocês, tal, onde é que vai sair? Vai sair no Diário Esportivo, à noite, lá na TV Diário do Sertão. Então nós estamos mostrando todo esse pessoal lá. Terminando toda essa apresentação, nós tivemos lá a fala do Ivanildo Dunga, do professor Ivanildo Dunga, que é o secretário de esportes de Cajazeiras, que foi a cidade contemplada, né, com esse programa. E esse programa, aqui fazemos justiça ao nosso secretário de planejamento, Joselito Feitosa, que mesmo antes de Dunga assumir, ele já tinha solicitado, ele já tinha visitado a Secretaria de Esportes para tentar viabilizar projetos, ações para Cajazeiras. Foi aí quando Cajazeiras conseguiu trazer apoio para o trabalho de 10 escolinhas. O que é que o Estado entra nessa conversa que nós estamos dizendo? Com os coletes, com o material, com bolas, e o município ele vai dar os profissionais, ele vai dar o pessoal para trabalhar. Como já tem muita gente trabalhando, né, presidente trabalhando, então nada melhor. Bom, então tá aí a fala de Dunga, agradecendo ao secretário, agradecendo ao governo de Ricardo Coutinho, toda essa colaboração, todo esse apoio. Como eu disse, um alcance social excelente para Cajazeiras, está tendo já com essa garotada, e Dunga agradeceu a todos aqueles que fazem a Secretaria de Esportes do Estado da Paraíba. E o secretário esteve lá, muito contente com o que viu, tudo muito bem organizado, como é de praxe de Dunga e de sua equipe, e nós tivemos lá esse momento realmente importante. Depois que tudo terminou, a bola rolou. E aí nós tivemos a arbitragem de 2 jovens, né, que estão trabalhando na arbitragem de Cajazeiras, colaborando lá com o nosso trabalho, porque ao final dessa apresentação aconteceram lá jogos entre as equipes para que o nosso secretário pudesse ver as equipes em ação, né, a garotada em ação. Então, parabenizar aí a todos. E no final do nosso programa, né, de hoje, o nosso secretário Tibério, ele fala sobre as ações da secretaria, não é? Como a secretaria está trabalhando. Ele fala do Bolsa Atleta, ele fala das reformas do estádio Perpetão, da sua contribuição para o estádio Higino Pires Ferreira. Secretário Tibério falando ao Diário Esportivo. Do Estado através do orçamento democrático aqui em Cajazeiras. A reportagem Diário Sertão conversa com o secretário de Esporte do Estado da Paraíba, Carlos Tibério. Que consiste a sua visita a Cajazeiras? Eu vim a convite do secretário Ivanildo Dunga e também de Rivelino, que é representante do governo do Estado através do orçamento democrático aqui em Cajazeiras, para participar de um encontro com os secretários, para os secretários municipais de esporte aqui das cidades da região polarizada por Cajazeiras, e também um encontro amplo com desportistas, enfim, com as pessoas que promovem as ações de esporte aqui na cidade. E tem sido muito proveitosa essa viagem. Eu quero agradecer desde já o acolhimento tanto do secretário Dunga quanto do povo de Cajazeiras, e a gente espera não só dialogar, mas também firmar parcerias com essas prefeituras. Como é que andam as obras do Estado Perpetão? O senhor já fez visita às obras? Sim, fiz uma visita hoje pela manhã. As obras estão num ritmo bastante acelerado, estão
fluindo muito a contento, assim, a gente está muito satisfeito com a evolução das obras. Lá o Perpetão vai dobrar a sua capacidade de público, está sendo construído um lance de arquibancada do lado oposto ao que existe hoje, além do lance de arquibancada, com mais 4.500 lugares. O Perpetão vai ser todo reformado, toda a sua rede hidráulica, toda a sua rede elétrica, vestiários, cabine de imprensa. Então vai ser um novo estádio. É um investimento de quase 3,5 milhões de reais que o governo do estado está fazendo no esporte de Cajazeiras, no futebol profissional, no futebol amador, e a gente está muito satisfeito com o andamento das obras. Como é que está a parceria entre município e estado em termos de esportes? Já que Cajazeiras hoje tem um estádio municipal, o estádio Gino Pires, tem alguma novidade para esse estádio? A gente está começando o processo de parceria. Já começamos uma parceria forte em relação às escolinhas, 10 escolinhas que estão sendo implementadas aqui pela Prefeitura de Cajazeiras, através da ação do secretário Ivanildo Dunga e de toda a sua equipe. E também estamos começando o diálogo sobre os investimentos que o Estado pode fazer no estádio Higino Pires. Enfim, nós estamos começando esse diálogo e em breve a gente vai ter notícias e novidades para a população de Cajazeiras. Tudo pronto para a Copa Sub-15? Tudo. No máximo 20 dias a gente vai começar a Copa. Tivemos alguns atropelos administrativos, mas isso já está sendo sanado, fechando alguns contratos e em breve, bem breve, a gente vai estar começando a Copa, que vai reunir as regiões de Cajazeiras, de Patos, de Pombal, de Souza, de Princesa, de Catolé, de Monteiro e de Cuité também, ou seja, 9 regiões do estado vão se reunir. A gente pretende envolver aí quase 100 times de todas essas regiões e revelar grandes talentos através da Copa Paraíba Sub-15. Cajazeiras existe atletas a nível nacional. Fisiculturismo, nós temos a segunda colocada do Brasil em termos de sua categoria. Nós temos atletas paralímpicos que estão participando, inclusive um que morava em São Paulo teve que voltar por falta de apoio. Como é que faz para um jovem cajazeirense participar do programa Bolsa Atleta? O Bolsa Atleta continua ainda ajudando os atletas do estado da Paraíba? Sim, continua. Voltou a ajudar, na verdade. O antigo governador suspendeu o Bolsa Atleta no ano de 2009, passou 4 anos sem dar esse apoio importante aos atletas. O governador Ricardo Coutinho relançou no ano passado e esse ano nós estamos pagando aos 146 atletas selecionados. É importante que todos tenham acesso à lei do Bolsa Atleta, porque lá ela estabelece os critérios para o atleta receber. Ele precisa já ter pontuado no ranking da elite das suas modalidades, precisa ter alguns resultados em competições nacionais ou internacionais que o coloquem como um atleta de alto rendimento e que façam jus ao investimento que o Estado vai fazer nele. A gente agradece as suas declarações e desde já deixar o espaço da TV Diário Sertão para suas considerações finais. Eu agradeço o espaço, agradeço a receptividade, agradeço esse acolhimento caloroso do povo de Cajazeiras, e a gente espera voltar mais vezes com mais ações para Cajazeiras, mostrando que o esporte é vida, é saúde, é transformação social. Bom, portanto, aí a fala, né, fechando tudo aquilo que nós já havíamos colocado, mas nada melhor do que a fala oficial do secretário Tibério, um homem extremamente simples, bom diálogo, bom papo, como a gente diz na gíria, né? Falando isso no nosso linguajar mais popular, uma pessoa aberta aos anseios de todos. Sabemos das dificuldades do Estado, sabemos das dificuldades das prefeituras, mas o diálogo, essa conversa inicial, esse entendimento, ele é fundamental. Mas eu quero adiantar, dar uma boa notícia aqui àqueles que amam, como eu amo, o estádio Higino Pires Ferreira. Praticamente selado o apoio da Secretaria, através de Tibério, com relação ao gramado do estádio Higino Pires Ferreira. Praticamente fechado, eu não diria que está fechado, porque eu quero deixar que Dunga possa dar essa notícia, né, aqui para nós, mas eu diria que está praticamente fechado a ajuda, o presente que o Estado da Paraíba vai dar para o Higino Pires Ferreira, que é um novo gramado para aquela praça de esporte. Bom, não podia ser uma notícia tão boa para finalizar o nosso diário esportivo desta sexta-feira 13. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado de todo o coração pela sua audiência. Sexta-feira, se Deus quiser, nós estamos voltando com as graças de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira de Cajazeiras.